Primeiramente, boa tarde. Meu grupo e eu iremos apresentar para vocês um pouco sobre a tribo Cambiwa. A história da tribo Cambiwas começa em 1802, quando um missionário cappuccino italiano, Rei Vital de Frescarulo, afirma ter aldeado num lugar conhecido como Jacaré, entre a Serra do Periquito e a Serra Negra. 114 índios da nação Pipipão, que segundo seu relato andavam embrenhados no sertão da Serra Negra, e ele envia exemplares das armas e vestes desses índios à Sua Alteza Real, em sinal de sua obediência e fidelidade. Poucos anos mais tarde, em 1823, José Francisco da Silva e Cipriano Nunes da Silva expeliram à mão armada os índios pipipães que habitavam a Serra Negra. Situaram uma fazenda pastoril, construíram casas e currais, fizeram grandes plantações, abriram estradas e, para garantir sua estadia, mantinham gente armada, prevenindo qualquer investida dos índios expoliados de suas terras. Embora fossem os contingentes, majoritários ao que parece, não se pode dizer que eram os pipipães os únicos habitantes da Serra Negra. Relatos diversos dão conta que outros etnônimos igualmente associados, tais como os Vuê, Humãs, Aricobés e Avis, integravam o que Ronrental Júnior viu mais tarde chamar de Bando de Nomes da Serra Negra, mencionado diversas vezes em tentativas frustradas e empreendidas, já que nesse século, no sentido de aldear índios junto com os Pancararu de Brejo dos Padres, com quem sempre mantinham estreita relação, o território de perambulação dos Cambiwas compreendia, segundo informações colhidas, a Pedra Furada, Serra da Cangalha, Serra das Areias, Serrote dos Bois, Rio Mochotó, Serrote Sonhé, Cabembe, margem esquerda do Rio São Francisco e daí até a Pedra Furada. Cambiuã e seu idioma. Como ocorreu a perca da linguagem nativa? Qual é a linguagem atual? O idioma da tribo Cambiuã é indeterminado, assim como boa parte da sua cultura, que foi perdida por conta de fatos históricos. Também como outras tribos que acabaram perdendo sua linguagem original, não tendo filiação linguística nativa. Tem-se como a língua atual o português, por conta de um convívio permanente com a sociedade. Apenas um de 9 dos grupos indígenas tem como a linguagem nativa. A tribo Cambiuã faz parte das 8 tribos que perderam parte da sua identidade cultural. Organização social e subgrupos. O termo Cambiuá significa retorno à Serra Negra. A Serra Negra é a área sagrada para esta população indígena, sendo nela realizados importantes rituais da cultura destes povos. Atualmente, os Cambiuá estão distribuídos em 8 aldeamentos principais: Pareiro, Nazeiro, Serra do Periquito, Tear, Garapão, Americano, Faveleira e Baixa da Índia Alexandra, que é a aldeia principal, onde se encontra o posto indígena Cambita. O povo organiza-se através do cacique, que é responsável pelas articulações políticas, o pajé, o líder religioso, e os conselheiros, que são representantes das famílias tradicionais de cada aldeamento. Entre os cambiuás, cada aldeamento possui um representante que serve de intermediário entre o cacique e a comunidade. Existe ainda um conselho com cerca de 10 integrantes que tem a responsabilidade de reunir para definir questões comuns a todos. A unidade do grupo indígena é mantida através do conselho, como também das autoridades do cacique e do pajé. Lembrando que o primeiro contato desta tribo foi em 1882, todos os registros de escolaridade são relativamente novos. Dando continuidade na minha parte,
O processo de retomada das escolas do povo cambiuá ocorreu no período que as escolas funcionavam em condições físicas extremamente precárias, como também havia uma constante rotatividade de professores não indígenas, que eram contratados pelos municípios de Bimirim e Inajá. Sendo assim, a participação da atuação ativa do povo cambiuá, junto com a COPE, desde sua criação em 1999, começaram a pensar num novo modelo de escola, a partir da concepção e entendimento do povo. No ano de 2002, as principais lideranças, o cacique e toda a comunidade do povo se reuniram e foi deliberado o processo de retomada das escolas cambiuá. E para isto foi elaborado um documento e encaminhado ao secretário de Educação do município de Bimirim, solicitando a retirada dos professores não indígenas. Mas a proposta não foi acatada de imediato. Desse modo, a primeira escola a passar por este processo de retomada dentro do povo foi a escola indígena Pedro Ferreira de Queiroz. No ano seguinte, foi a escola São Francisco de Assis, na aldeia de Pereiros. Depois, a escola Emberê, na Baixada de Alexandra. E em seguida, a escola Roseno Vieira, localizada na aldeia da Serra do Periquito. Após a retomada das aulas, havia outra questão exigida pelo município, que se referia à formação pedagógica destes professores indígenas, para poderem atuar dentro das salas de aula. Conforme foi relatado por muitos professores, formaram-se em nível médio no curso de magistério pelo programa Formação de Professores em Exercício, que foi desenvolvido pelo Ministério da Educação e era ofertado nas modalidades de ensino presencial e à distância. Este programa era financiado pelo Fundo Escola e direcionava-se aos professores, que lecionavam nas séries iniciais do ensino fundamental. Desta forma, após várias mobilizações dos povos indígenas de Pernambuco, a educação escolar indígena foi estadualizada, como também por meio do Decreto 27.854/2005, foi criada a categoria Escola Indígena, que possibilitou a normatização de várias unidades de ensino. Sendo assim, atualmente no território do povo cambiuá existem 10 escolas indígenas. Pedro Ferreira de Queiroz, Aimberê, São Francisco, Assis e Roseno. Emídio Pereira Lima, Castelo Branco, Clóvis Gomes de Sá e Maria Cândido de Queiroz, que foi normatizada neste ano de 2018, e as duas estão em processo de estadualização. Neste sentido, o projeto pedagógico PPP das escolas indígenas do estado de Pernambuco é configurado no contexto da sociedade de cada povo, ou seja, de modo distinto das escolas não indígenas. Nas escolas indígenas, os eixos temáticos terra, identidade, história, organização, interculturalidade e o bilinguismo servem de referenciais comuns de cada uma das etnias para a elaboração do PPP. Desse modo, para cada povo compõem os 12 povos indígenas de Pernambuco e é elaborado um projeto político-pedagógico que recebe diferentes nomenclaturas. Este quadro mostra as escolas e a quantidade de alunos matriculados e a referência entre eles. Os Cambiuá e a Serra Negra. Não obstante o fato de ter a Serra Negra todos os atributos necessários à sobrevivência biológica e cultural, ou ao menos de boa parte dele, e a desrespeito da precária situação da subsistência no baixo, o interesse dos Cambiuá pela serra não é apropriadamente econômico, considerado a mãe da qual seus filhos foram afastados. A Serra Negra constitui um sustentáculo da identidade étnica dos diversos grupos reunidos sob genérica Cambiuá. Vários são os relatos que dão conta das sucessivas expulsões da serra, que foram submetidos mais velhos com respectivas famílias, induzidos a um movimento de diáspora permanente e, consequentemente, ocultamento da identidade indígena, sujeitos que estavam à repreensão de suas práticas rituais, quando se reuniam para brincar o touro nos terreiros, inclusive com o apoio das forças policiais do Estado. Essa situação preservou até o momento que se reuniram os diversos remanescentes no local, onde hoje se situa o posto indígena Cambiuá. O maior interesse dos cambiuás para a Serra Negra
resiste, dessa forma, na possibilidade de retornar à mesma, não de maneira definitiva, para fixar morada. Tendo em vista que os próprios índios manifestam receio de que a ocupação da serra para botar roça possa ocorrer de forma desordenada, colocando em risco seu ecossistema, mas quantas vezes for necessário para a preservação e reprodução cultural. No ano de 1994, os cambiuais obtiveram autorização mediante entre o acordo da FUNAI e IBAMA para visitar a Serra Negra 2 vezes por ano, no período destinado às suas práticas religiosas. Onde habitam? Os cambiuás habitam a região das Serras Negras e do Periquito, as quais constituem o mesmo alinhamento orográfico situado na região do Vale do Mochotó, desde pelo menos o início do século XIX, época em que os coronéis do chamado Alto Sertão Pernambucano os perseguiram e dispersaram por força das armas. Obstáculos. Em seu movimento de perambulação pelo sertão, várias foram as tentativas de retomar a Serra Negra, e consideraram a mãe da qual seus filhos foram afastados. Inúmeros relatos dão conta das sucessivas expulsões da serra, induzindo o grupo ao movimento de permanente diáspora e consequente ocultamento da identidade étnica sujeita que estavam à repressão de suas práticas rituais, toré e praiá, inclusive com auxílio de forças policiais. A passagem do século XVIII para o XIX foi ocasião das últimas reduções de índios visando o estabelecimento de aldeamentos que se tem notícia no sertão de Pernambuco. Até o início de nosso século, a situação dos índios do sertão caracterizava-se pela flagrante exploração a que estavam sujeitos pelos fazendeiros locais, contra os quais se mobilizou um grupo de interessados em sensibilizar a opinião pública da época, sob o incentivo e orientação do Monsenhor Alfredo Damaso. Esse religioso mantinha em fins da década de 30 contato sistemático com Getúlio Vargas, a quem foi atribuída a autorização para que esses índios ocupassem definitivamente a Serra Negra, enviada em telegrama entre 1939 e 1940, ao padre Damaso em São Serafim. Naquela ocasião, diversas famílias de descendentes dos antigos moradores da Serra encontravam-se instalados nas imediações da mesma, onde hoje está localizado o PI Cambiuá, liderados pelo índio João Fortunado, mais conhecido como João Cabeça de Pena, encorajaram sua derradeira e frustrada tentativa de ocupação da Serra Negra, que resultou na prisão e tortura seguida de morte de Cabeça de Pena pela polícia de Inajá. Definitivamente alijados da serra, os índios retornaram ao Baixo do Aricatum, hoje conhecido como Baixa da Índia Alexandra, onde permaneceram e se reorganizaram até que, em 1954, o então ministro da Agricultura, o pernambucano João Cleófas, manda demarcar as terras, quando foi construído o Travessão, responsável até hoje pela divisão de uma extensa área em terra de pasto e terra de roça, como forma de amenizar as tensões entre os índios, agricultores e os fazendeiros pecuaristas. Atualmente, hoje a terra indígena Cambiuá está localizada nos municípios de Inajá, Ibimirim e Floresta, no estado de Pernambuco. Segundo os dados da FUNASA cedidos pela liderança da comunidade, atualmente os cambiuás estão distribuídos em 8 aldeamentos principais: Pereiros, Nazário, Serra do Periquito, Tear, Garapão, Americano, Faveleira e Baixa da Índia Alexandra, a aldeia principal, onde se encontram o posto indígena Cambiuá. Bom, como que os índios praticam a agricultura? Os índios realizam a agricultura por meio intermédio do processo de descanso das culturas, fazendo uma rotatividade de terrenos para que, depois das plantações que ocorrem sem meios de tecnologias,
a terra que for utilizada possa se recompor, para que ocorram novas plantações. Agora, como que funciona a agricultura e quais os produtos principais dela? Além da mandioca, também tem o milho, que ele é produzido anualmente e se torna uma possibilidade de renda para eles. Tem um mercado que eles conseguem vender a mão de milho por R$ 40 com 50 espigas. Além de servir de alimento para a gente, serve também para alimentar as galinhas e peixes. Para eles, o produto mais importante que é cultivado é a mandioca, por conta de, além de servir para eles para comer de várias formas, cozida, como pasta ou com farinha, também ela serve de remédio para eles. O artesanato cambiuá, produzido em pequena escala, no caso quando é feito para o consumo próprio da aldeia, eles fazem peças para os trajes de rituais, cestas e artigos de culinária, como panela de barro, itens de bambu e os próprios fogões a lenha, e para a caça fazem lanças, adagas, estilingues e os aiós, que são bolsas para caça, que são confeccionados com a palha do ouricuri, que é uma árvore nativa do Brasil e que se provou muito útil para os itens, tanto na confecção de equipamentos e bolsas, que são feitas com trançagens, como também para cultivar alimentos, até para animais, já que é uma árvore frutífera, e também com a fibra do caroá, que é uma planta terrestre nativa do extrato baixo da caatinga, também nativa do Brasil, e que produz fibras que também são utilizadas pelos indígenas na confecção de seus artigos. Os aiós podem ser utilizados para carregar munições para armas de arremesso, como estilingues, por exemplo, iscas para caçar animais ou anzóis para pescas, entre outros. Os aiós podem ser utilizados, na verdade, para várias coisas, porém, no início foram elaborados quando houve a necessidade de se carregar utilitários a mais para a caçada. A prática cultural do trançado apresenta uma maneira de resistência e identidade étnica entre os povos indígenas, sendo assim um veículo de acesso à cultura e à arte desses povos. Os objetos que são confeccionados pelos artesãos e artesãs fazem parte de uma rede de compartilhamento em um contexto intersocietário. A cultura material ligada a esse contexto vem de uma dinâmica social e cultural, com a inserção de artesãos e artesãs como profissionais e, consequentemente, gerando renda familiar, promovendo a cultura local, reinventando tradições e na esfera educativa, na qual a identidade e a interculturalidade são vivências nos processos de ensino e aprendizagem dentro das escolas indígenas. A produção artesanal dos povos indígenas é uma prática comum e que está presente em sua vida cotidiana, sendo considerado neste trabalho o artesanato como possibilidade de tecer diálogos com a formação da identidade étnica, com a invenção de tradições e ampliando o olhar para além dos objetos étnicos. Ao apresentar o artesanato como meio de reproduzir a cultura do povo cambiuá, se considera os aspectos estéticos, culturais e sociais que rodeiam o artesanato indígena, relacionados ao surgimento de novos grupos indígenas no território nacional, particularmente no Nordeste. Com o surgimento de novas etnias, isso gera uma discussão na perspectiva de reinvenção de práticas culturais. Neste novo cenário de reinvenções, os grupos indígenas dão ênfase a uma reelaboração cultural que ganha mais força a partir da década de 70, quando diversas etnias reivindicam seu reconhecimento junto a órgãos como a FUNAI, que passou a incentivar os grupos indígenas a produzir artigos artesanais destinados à venda, através de suas lojas, as Arte Índias, que foi um programa também criado pela FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Assim, muitos grupos indígenas do Nordeste iniciaram as retomadas de práticas tradicionais, como a produção artesanal, para viabilizar a luta pelo reconhecimento étnico e pela retomada de seus territórios, ao considerar o aspecto tradicional nas práticas culturais.